São Paulo tem um acordo com a Lazio e com o Sassuolo, cada um dos seus jogadores, Marcos Antônio Lazio, Sassuolo, Juan Tressoldi, no qual o São Paulo assinou um contrato no ano passado com compra obrigatória. A compra obrigatória em qual critério? Quais são os critérios que se precisa ser preenchidos para isso? Para comprar o Marcos Antônio, o São Paulo precisaria utilizar o Marcos Antônio em 50% das partidas oficiais, ou seja, amistoso não conta, e desses 50% dos jogos, ele poderia entrar nessa metade dos jogos das partidas, porém, para contar uma partida, ele teria que jogar 45 minutos, pelo menos. Ótimo. Juan Tressoldi, mesma coisa. Então vamos lá. Se o São Paulo atingir essas metas e esses critérios, o São Paulo tem que despender 25 milhões no caso do Juan Tressoldi e 26 milhões no caso do Marcos Antônio. É alguma coisa parecida com isso. Zanqueta, você tirou essa informação da onde? Essa informação foi confirmada, inclusive com o Belmonte, quando a gente teve uma conversa com ele. Nós fizemos uma entrevista com ele no final do ano passado, em dezembro. Eu abordei este assunto com ele e ele falou para mim sobre o interesse, ou melhor, falou para nós, porque vocês também é para vocês também a informação, que o Juan Tressoldi e o Marcos Antônio interessavam para a continuidade posterior ao período do contrato de empréstimo. Ok. Isso gerou ainda mais disse-me-disse, repercussão negativa, falácias, polêmicas, briga, revolta, principalmente porque o São Paulo não tem essa grana para fazer. Na minha pergunta para ele, eu fazia: você não acha, Belmonte, que é um exagero a gente prender basicamente 15% do nosso orçamento, a gente prender 15% do nosso orçamento do ano no futebol, com compra de dois jogadores que não necessariamente são titulares do São Paulo? A resposta dele foi: temos interesse nos jogadores, nós não vamos despender esse dinheiro integralmente em 2025, caso a gente compre. A gente gosta dos atletas, eles se adaptaram, e se o São Paulo for fazer a compra desses jogadores, o São Paulo faria uma negociação em cima do valor e faria um parcelamento ao longo dos anos e que não comprometeria o orçamento junto à Galápagos. Essa foi a resposta dele naquele momento. Um pouco depois, eu fui continuar apurando sobre os fatos e eu trouxe para vocês a informação de que o São Paulo dosaria o uso dos jogadores comedida, óbvio, não vai expor isso publicamente, nem ficar dizendo isso publicamente, como a maioria das pessoas. As pessoas querem que o cara pegue o microfone e venha e conte, explique e fale. Por que que o São Paulo não vai fazer isso? Porque senão, essa modalidade de compra obrigatória, dependendo da quantidade de jogos, você nunca mais consegue trazer ou consegue convencer os clubes proprietários a fazer esse tipo de negociação. É uma coisa que você faz uma aposta e você tem um retorno caso o jogador exploda. No caso, é evidente que o Marcos Antônio e o Juan Tressoldi, eles têm um conceito alto com o Zubeldia, eles são jogadores que são interessantes, eles são jogadores úteis, mas eles estão longe de serem jogadores que vale a pena você investir essa grana toda neles. Eu acho que isso é uma unanimidade. Ninguém acha que os jogadores são horríveis, o ponto é quanto eles custam. Ótimo. O São Paulo teve, isso é uma coisa que eu trouxe para vocês já no início desse ano, lá atrás, já bem no começo de 2025, que o São Paulo dosaria esse uso dos jogadores a ponto de não bater essa meta. Ficar num uso interessante, ficar numa quantidade decente para que, obviamente, você também paga o salário, você quer ter os jogadores, mas o São Paulo não, eles não têm bola para ser titulares, o Juan não tem bola para ser titular no lugar do Arboleda, do lado direito, e o Marcos Antônio, ele com o Pablo Maia, com o Alisson, com o Bobadilha, etc., ele também não tem bola para ser titular no lugar desses caras, não na minha opinião. E aí, por mais que você gostaria de contar com eles e quisesse que eles ficassem no grupo, são jogadores que custam muito caro no final das contas. Então, o que vem acontecendo no levantamento que eu fiz? Se você for contar partida pura, sem analisar minutagem, porque lembre-se, eu falei metade dos 50% dos jogos oficiais e 45 minutos mínimos para você ter o preenchimento dos jogadores, para você contar uma partida inteira. No caso, eu fiz o levantamento só de partidas, porque minutagem, desculpa, não dá, não tenho tempo de fazer isso. Então, quando não bateu nem o número de jogos oficiais, eu já tranquilizei, porque eu sei que é ainda menor o número de jogos por minutagem, se a gente ainda colocar a minutagem em cima. Então, eu fiz um levantamento básico. Marcos Antônio tem um número total, se eu não me engano, de 33 partidas no total no São Paulo.
até agora jogadas oficiais. O São Paulo jogou 33 jogos depois da chegada do Marcos Antônio, perdão, desde que ele chegou, e o São Paulo e o Marcos Antônio tem 14 jogos oficiais pelo São Paulo. 14 no ano passado, mais um esse ano dá 15. São 45% no total. Tá? Eu estou puxando de cabeça o número, mas é isso aí mesmo. São 33 no total, sendo 14 ano passado, mais um 15. Esse ano ele jogou só 16%, só um jogo, que foi o Marcos Antônio só jogou uma partida, e o Juan Tressoldi, mesmíssima coisa. Também só jogou uma partida oficial. O Juan Tressoldi chegou depois do Marcos Antônio. Se eu não me engano, no total são 28 jogos, somado todas as partidas, e ele fez 11 ou 12 jogos. É um negócio desse. Tá lá, eu vou botar a matéria para vocês no blog. O Marcos Antônio tem 45% dos jogos totais, isso sem fazer exclusão de minutos. Só partida, partida pura. Ou seja, está abaixo da linha dos 50%. E no caso do Juan Tressoldi, ele está na faixa dos 40%, está ainda menos do que o Marcos Antônio. Logo, a minha conclusão para vocês é: a informação que eu recebi em off, ela é uma informação verídica, ou seja, o São Paulo está dosando em 2026, 2025, o São Paulo está usando os jogadores menos e só usou eles até o momento em 16% dos jogos. E se continuar assim, se o São Paulo continuar usando os jogadores menos, o São Paulo muito provavelmente não vai bater a meta estipulada e aí vai entrar naquilo que o Belmonte comentou. Vamos negociar os valores, temos interesse nos atletas e podemos até ficar com eles. Entretanto, não vamos pagar esse valor muito alto nesse sentido. Bora falar de Alan Franco. Por que o Alan Franco tem sido desfalque do São Paulo? É questão contratual? É questão da renovação? É questão de estar lesionado? Nem uma coisa, nem outra. Conversei com uma fonte do São Paulo que me disse que a comissão técnica conversou com o jogador e o jogador, evidentemente, deu ok. Tiraram ele dessas duas partidas, ou seja, dessa semana, porque ele estava sentindo uma dor e aí fizeram um trabalho diferenciado com ele, um trabalho de controle de carga. Muita gente não vai gostar desse nome, né? Vinculam a questão do James Rodrigues, mas ele fez de fato, o Alan Franco, um controle de carga, né? Não um treino excessivo, não um treino mais forte para ele poder diminuir essa dor. Fez um pouco de tratamento, refis, campo, mas algo leve durante a semana e por isso o Alan Franco acabou sendo desfalque nesses dois jogos últimos do Campeonato Paulista. A vitória contra o Mirassol, a boa, excelente vitória de 4-1 e também o clássico derrota no fim de semana contra o Santos. Então assim, para controlar, para poder parar essa dor, ele fez esse trabalho de controle de carga. Então, por isso, o Alan Franco é desfalque. Hoje, por exemplo, treinou normalmente lá no campo. Então, estará à disposição, muito provavelmente, com o técnico Zubeldia, para os próximos compromissos do São Paulo no Campeonato Paulista. O Alan Franco ainda tem a questão da renovação de contrato pendente, mas é algo que o São Paulo está discutindo. Não por isso que ele não está jogando, e muito menos por causa de uma lesão. É um jogador que tem pouco histórico de lesão na carreira, então por isso São Paulo, para não estourar, para não perder o jogador por jogos importantes, aí fase final que vem de Paulistão, né? Daqui a pouquinho tem fase de grupos de Libertadores, então o jogador foi mesmo preservado para esse trabalho diferenciado aí dos demais. Mas sobre o São Paulo, mais especificamente de Gabriel Sara, o meio atacante que faz sucesso no futebol da Turquia, concedeu uma entrevista ao pessoal do podcast Talk Norwich City, afirmando que vai encerrar a carreira no São Paulo. Isso ele tomou como uma decisão para a vida dele. Abre aspas para o Sara: eu comecei lá e tenho que terminar lá no São Paulo. Eu não gosto de coisas superficiais. Então o São Paulo para mim não é só um clube e seus torcedores. Eu tenho amigos no São Paulo até hoje e eu considero todos eles uma grande família. Só para lembrar que o Sara, apesar de criticado pela torcida, chegou a viver um momento bem legal, especialmente em 2021, temporada em que ele disputou 47 jogos, com 10 gols e 3 assistências. Jogador que foi para a segunda divisão do futebol inglês, se destacou bastante no Norwich e acabou sendo contratado pelo futebol turco. Só para completar o noticiário do São Paulo, o Wendel foi apresentado como reforço tricolor, mais uma chegada. São Paulo que já havia anunciado e estreado o Oscar, meio-campista, o Enzo Dias, lateral esquerdo, e também Cedric Soares para lateral direito.